Bom dia, 5 de junho de 2020, está começando mais uma aula de ciências dos sextos anos aqui com a professora Luciane. E hoje o nosso tema, que se encontra na unidade temática de número 8, ainda cuidados com o solo, vai ser referente à poluição e ao manejo sustentável do solo. Vamos começar então com o conceito de poluição do solo. O que seria poluir um solo? É você estar fazendo descarte incorreto, ou seja, inadequado de resíduos em local inapropriado. Você está colocando então um resíduo em um local onde não seria permitido aquele produto, prejudicando todos ali ao seu redor, tanto os seres vivos quanto o meio ambiente em geral. Poluindo também o lençol freático, que seria então esse canal subterrâneo que armazena então a quantidade de água de forma subterrânea aí no nosso subsolo e disponibiliza água aí na época da estiagem, na época da seca, além de ameaçar toda a biodiversidade, todos os seres vivos, sejam micro-organismos, sejam plantas, sejam qualquer animal, inclusive o ser humano. E ainda vão causar as doenças também aí. Com o solo poluído, a chance então de contaminar as pessoas vão ser muito grande, passando então, contagiando então com diversas doenças. O que seria então o termo lixo? Lixo é qualquer material ou resíduo antrópico, ou seja, causado, produzido pelo homem, sem utilidade nenhuma mais. Então, ele vai ser descartado em algum local. E o que seria, então, uma quantidade grande de lixo descartada? Claro, quanto maior as cidades, maiores vão ser as produções de lixo, também maiores vão ser, então, esses descartes em algum local. Quanto maior a tecnologia, então, também nós vamos ter uma maior produção e também destinar esse lixo para algum lugar. Para vocês terem uma ideia, a quantidade, então, mais ou menos de lixo por dia que produz uma pessoa é em torno de 1 quilo por dia. Então, se nós fazermos essa conta aí por semana, por mês, até por ano, a gente vai, então, ficar assustado com essa quantidade. O Brasil aqui se encontra, então, na 7ª posição aí de volume aí de toneladas de lixo produzidas aí por ano. É uma quantidade muito grande. Claro que o Brasil vai estar atrás de duas grandes potências, China e Estados Unidos, com produções altíssimas de materiais. Claro que o descarte também vai ser muito grande. Nós temos então alguns tipos de lixos. Nós temos então o lixo orgânico, proveniente aí de todo ser vivo, seja de origem animal, vegetal, cascas de frutas, sementes, aí tudo que vem de planta ou de animal, lixo orgânico. O segundo lixo, do tipo doméstico. O lixo doméstico é todo aquele que produz, então, que é produzido em nossas casas, seja papel, seja plástico, seja restos de comida. O lixo doméstico também vai entrar o lixo orgânico também, tá? A parte de alimentação é descartada. O lixo comercial vai entrar, então, todos os resíduos referentes ao comércio, todos os bares, lojas, restaurantes, supermercados, em geral, do que for produzidos e descartados. O lixo de limpeza pública, né? Nós temos aí os garis fazendo, então, essa limpeza, essa varredura, catação aí nas vias públicas. O lixo hospitalar, que também deve ter um cuidado especial dos hospitais, postos de saúde, todos os laboratórios, médicos veterinários aí, dos pets, as farmácias. Então, todo esse lixo tem que ter um cuidado especial por ter muitos contaminantes. O lixo industrial, cada indústria vai estar produzindo um determinado produto, então vai ter um descarte específico aí, por exemplo, a indústria aí de papéis, a indústria têxtil, então cada um vai ter um determinado tipo de produto que vai ter o maior descarte. E por último, o lixo radioativo, esse lixo também é muito perigoso, deve ter um descarte específico, tá? Ou seja, vão ter materiais que vão ter dentro substâncias tóxicas, então, que podem, então, produzir diversas doenças, inclusive câncer, tá? Podem ter materiais, então, que emitem aí radiações, aí liberando substâncias tóxicas. Então, vai ter um descarte específico também para eles. Nós temos, então, alguns destinos de resíduos produzidos aí, então, pelo homem, resíduos antrópicos. Vamos começar, então, com o lixão. O lixão, nós temos, então, seria de todos eles o pior, tá? Destino para o lixo, onde nós temos toda a infiltração aqui
de lixo pode chegar então no solo e atingir aqui o lençol freático, esse canal então subterrâneo de água, além de ter diversos animais aqui que podem então passar a se contaminar os seres humanos, como um mau cheiro, um odor muito desagradável pelo chorume, um líquido então que é produzido aí pela degradação de matéria orgânica, um líquido muito escuro, né, e muito fétido, com um cheiro muito desagradável. Os aterros sanitários, uma forma muito melhor de descarte do lixo do que os lixões, porque ele tem uma manta que vai estar impedindo esse chorume de estar infiltrando aqui no solo, além de ter também canais para poder estar coletando aqui gases como o metano, que podem ser utilizados aí para produzir então energia. Também não tem animais aqui por cima porque vai se colocando camadas de solo por cima do lixo, portanto o risco de doenças é muito pequeno. O odor também não é um odor tão desagradável quanto aquele que nós encontramos no lixão, por ser cobertos por camadas de terra. Então, aterro sanitário, você coloca a manta asfáltica ou uma manta impermeável ali para que não infiltre o chorume. E aí você coloca o lixo, uma camada de solo, coloca mais lixo, uma camada de solo por cima, tá? Ou seja, impedindo o contato com animais e também de odores desagradáveis também. Incineração é que você coloca o lixo exclusivamente hospitalar, porque é um lixo que tem muito contaminante, muitos micro-organismos aí causadores de doenças, portanto você vai estar colocando dentro de um forninho, seria mais ou menos assim, em altíssimas temperaturas vai estar destruindo, transformando em gases e cinzas. Obviamente devem ser colocados filtros para impedir que muitos gases tóxicos possam contaminar o meio ambiente, e essas cinzas podem ser usadas como nutrientes aí para as plantas, como fertilizantes aí. Okay? E também somente usado para lixos hospitalares, pela poluição aí que esse tipo de processo gera, não para os lixos domésticos, aqueles coletados aí nas nossas casas, só para os hospitalares. As composteiras, o destino então é todo o material orgânico, então restos de alimentos, seja de plantas, seja de animais, onde vão ter micro-organismos, as próprias minhocas também vão decompor então esse lixo. Esse lixo orgânico vai gerar adubo e também pode produzir metano aí para ser utilizado como energia. E a reciclagem também, né? Vamos falar então específicos da reciclagem. A reciclagem então é um processo de você estar reaproveitando um material que já foi usado, você vai transformar esse produto e ele vai gerar um novo produto para você estar reutilizando. O que nós podemos reciclar? Papel, plástico, vidro e também o metal. Então são produtos que a gente pode transformar para ter um outro uso deles. Diversos benefícios então a reciclagem pode trazer. Além de geração de rendas e de emprego para as pessoas que estão trabalhando então no processo de reciclagem, diminuir a extração de matéria-prima, por exemplo, se você reciclar o papel, você deixa de cortar diversas árvores, vai diminuir a quantidade de lixo lá nos aterros sanitários, nos lixões, então a quantidade vai ser menor desses resíduos, além de contribuir também para uma economia, tanto na quantidade de água e de energia que gasta, por exemplo, para estar produzindo então um papel. Então o custo vai ser menor, se ele já tiver aquele papel e ele somente reciclar o que ele já tem. O símbolo da reciclagem, então, é como se fosse esse triângulo aí, com 3 setinhas, formando então essa sequência aí dessas setinhas. Então, o símbolo de materiais reciclados. A política dos 5 R's seria o quê? Um desenvolvimento sustentável, ou seja, para a gente poder estar cuidando do meio ambiente. Seria então o primeiro R, repensar, que é você então estar reconsiderando as atitudes relacionadas ao seu consumo, você ver se você tem necessidade de consumir aquele produto e de descartar aquele outro produto. Reduzir a quantidade de consumo, ou seja, você vai ver o que é dispensável, você não precisa ali tá comprando aquele produto, consumir aquele produto, que você comprar em excesso vai para o lixo. Recusar seria você fazer o quê? Você está escolhendo um determinado produto que seja reciclado ao invés de você estar comprando outro. Então você recusa aquela empresa que não está contribuindo com o meio ambiente. Reutilizar seria, às vezes, ao invés de você jogar fora um produto, você utiliza ele para um novo uso, para uma outra coisa, por exemplo. E reciclar, que é o que nós já falamos, é você então transformar aquele produto que você tinha
e confeccionar um novo produto ao invés de você estar descartando aquele produto. Coleta seletiva e as lixeiras seletivas. O que seria isso? Você deverá fazer então a separação de resíduos de acordo com a destinação final, ou seja, para onde que ele vai nas lixeiras específicas. E as lixeiras têm cores diferentes de acordo com o material que ele vai estar recebendo. Por exemplo, o papel, a lixeira de coloração azul, os vidros na lixeira verde, o plástico na lixeira vermelha, o lixo orgânico nas lixeiras marrons, o lixo ali de metal nas lixeiras amarelas e os recicláveis aí na lixeira cinza. Para finalizar, nós vamos então com as formas de manejo sustentável. Nós temos aqui a aração, que consiste em revolver o solo para descompactar, deixar mais ar. Podemos fazer isso de forma então manual com uma enxada ou com uma arado, que seria então puxado esse arado, esses discos aí puxado por um trator. A adubação, que é a gente colocar nutrientes no solo, seja de forma orgânica, no caso aí restos de seres vivos, seja na forma então química, com fertilizantes aí químicos. A parte de irrigação, nós podemos disponibilizar a quantidade de água que está faltando no solo ou ainda drenar, retirar o excesso de água aí de um solo, que nós chamamos de drenagem. Rotação de culturas, nós fazemos então intercalar duas culturas. Você planta uma cultura, colhe e planta outra cultura, para que esse solo então possa alternar essa plantação aí de dois tipos de vegetais e está contribuindo aí com diferentes nutrientes para o solo. A adubação verde, a gente plantar leguminosas, por exemplo, a ervilha, o feijão, riquíssimos aí em quantidades aí nutricionais de nitrogênio. Isso aí é muito bom para o solo também. As curvas de nível, que são essas curvas aí mais acentuadas, que nós temos o plantio em cima dessas curvas também, ou seja, você fazer como se tivesse pequenos morros mais elevados aí, usados em declives, em terrenos que são mais inclinados, tá? Que tem uma certa declividade, e aí você faz como se fosse uma construção aí desses morrinhos para que a água não desça aí no sentido do morro, ou seja, essa água, ao invés dela descer via morro abaixo, com que ela infiltre mais nesse solo, diminuindo então a erosão. Os terraceamentos, muito parecido aí com a curva de nível, porém você faz degraus, tá? Plantio em degraus, para diminuir também, da mesma forma que a curva de nível, diminuir então a descida rápida da água aqui morro abaixo, porque a água então vai infiltrando aqui nesses degraus. Então aumente então a infiltração da água, evitar com que essa água desça morro abaixo, porque se a água descer morro abaixo, ela vai levar água, mas ela vai levar nutrientes e solo também. E para finalizar, então, nós temos essas formas de manejo aí, as últimas de manejo sustentável também. A permacultura, onde nós vamos ter aqui um tripé, aqui na parte de nós cuidarmos tanto das pessoas quanto do meio ambiente, compartilhando aqui os excedentes, tá? Com todas as pessoas, para fazer de forma mais igualitária aqui, de forma os alimentos, os produtos em geral. A agricultura sustentável visa nós termos uma alta produção de alimentos, mas também cuidando do solo, sem prejudicar, sem causar nenhum dano, não colocando também, fazendo aplicação de agrotóxicos, produtos químicos, tudo de forma orgânica. Os sistemas agroflorestais, nós vamos então intercalar, fazermos o plantio aí de espécies nativas ali daquele local, espécies próprias do local, tá? Então nós faríamos o plantio dessas espécies e também junto com essas espécies nativas daquele local, espécies do local, fazendo então o plantio de espécies econômicas, ou seja, para poder estar tendo alguma renda para o produtor, para ele estar ganhando algum dinheiro, mas desde que ele esteja também protegendo o solo. A preservação de áreas verdes seria então o plantio aí de árvores nas cidades, fazendo então a construção então de diversos parques, jardins, em geral fazendo essa parte aí de reflorestamento também. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando então por aqui. E na próxima aula, então, nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios, ok? Um grande abraço a todos.